Bom dia, gente! Hoje nós vamos ter aula de produção de texto e aula de história. Aula de terça-feira, mas vamos fazer a nossa oração antes de começarmos. Hoje nós vamos agradecer. Então, nossa oração hoje é de agradecimento. Obrigada, Papai do Céu, por tudo de bom que acontece na nossa vida. Obrigada pela nossa família, obrigada pelo nosso alimento, obrigada pelo nosso lar. Obrigada por nossa escola. Obrigada por nossa saúde e por nossa vida. Amém. Então, gente, vamos fazer hoje correção de produção de texto. Vamos fazer aqui a correção de produção de texto. Na aula passada nós falamos sobre reportagem. Lembra que foi feita uma reportagem sobre. Teve aquele texto das crianças dizendo o que elas tinham mais medo durante o sonho, por exemplo, ou à noite quando estavam dormindo, é claro. Mas agora nós vamos fazer a correção das atividades que eu passei para vocês na semana passada. Vamos lá para a página 121, livro de produção de texto. Tem aí a explicação sobre reportagem, eu já falei para vocês, então não vou repetir aqui, todos vocês já sabem. Onde, quando, essa aqui, gente, seria no caderno, tá bom? Onde e quando ela foi publicada. Tem aí, consulte a fonte da reportagem, liga e responda no caderno. Onde e quando ela foi publicada? Resposta: foi publicada no suplemento Folhinha do jornal Folha de São Paulo e disponibilizada na internet no dia 29 de outubro de 2011, às 8 horas da manhã. Essa é a resposta. Letra B. Quem é o redator da reportagem? Marta Lopes. O nome Marta Lopes aí vocês já viram lá na reportagem, mas é Martha. Não esqueçam nomes de pessoas, nomes próprios com inicial maiúscula. Letra C. De acordo com o suplemento e a reportagem, qual é o público-alvo da reportagem? O público-alvo infantil, é o público infantil, vírgula, os pais, os professores e os adultos que leem o suplemento. Letra D. Qual é o assunto da reportagem? Justifique. O medo e os pesadelos das crianças. Ponto. E continua na mesma linha. Alguns motivados pelas leitoras que fazem os filmes que veem e as lendas que ouvem. Segunda questão. Marque as alternativas corretas. A reportagem apresenta comentários dos pais sobre o medo dos filhos. A reportagem apresenta relatos de crianças sobre os medos que sentem. A reportagem apresenta, então, vocês vão marcar qual? Primeiro, não marca. Aí marca, a reportagem apresenta relatos de crianças sobre os medos que sentem. Sim, elas estão relatando sobre os seus medos. Segundo, a reportagem apresenta comentários do redator ao respeito dos relatos das crianças. Sim, o redator comenta. Aí vocês marcam também. A reportagem apresenta as formas como as crianças entrevistadas lidam com medo. Também marquem. Então, vocês vão marcar os três últimos. Terceira questão. Identifique quem falou as frases a seguir. Explique se a fala apresenta um relato ou uma opinião. A maior surpresa é que algumas crianças têm medo de criaturas que conheceram na série de livros e filmes Harry Potter. E aí vocês vão colocar relato da redatora. Aí é um relato feito pela redatora, amores. Página 122. Na página 122, sonho que eles estão roubando a minha alma. Relato de Maria Eduarda Lima. Letra C. Todo mundo tem medo, até pai e mãe. Se alguém diz que não tem medo, é porque é segredo. Opinião de Henrique Bernardes. Resposta. Letra D. Manuela tem medo de diabo e lobisomem. E Mateus e Saci de diabo. Relato da redatora. Letra E. As crianças contaram que não costumam chamar os pais quando o medo lhes pega em cheio no meio da noite. Elas simplesmente esperam o pavor passar. É relato da redatora. Quarta questão. Releia o texto do intertítulo
como lidar, identifique 2 formas de lidar com medo. Então, aí seria para vocês colocarem 2 formas de lidar com medo lá no intertítulo. As respostas. Henrique ensina, 2 pontos. Abre aspas é aqui, gente, desse jeito, tá? Abre aspas a gente coloca, abre e fecha quando termina a frase. A gente coloca quando vai expressar a fala de alguém. Então, quando a gente está escrevendo que diz que alguém falou, a gente abre aspas, que é para explicar que aquela fala não é nossa, e sim da pessoa, igual foi colocado aqui. Henrique ensina, abre aspas. Me escondo embaixo das cobertas para dormir de novo. Fecha aspas, tá? Então, vocês coloquem as aspas do mesmo jeito, só que fechando. Ao contrário, Maria Eduarda aconselha, abre aspas, chame seus pais e tente esquecer. Fecha aspas. Aí vocês vão fechar aspas. Quinta questão. Na reportagem, alguns numerais indicam a idade das crianças. Qual é a criança mais velha? E qual é a criança mais nova? Qual é a mais nova? A criança mais velha é Maria Eduarda Lima. Ela tem 9 anos. A mais nova é Henrique Bernardes, de 7 anos. E vem a sexta questão. Qual personagem ou pesadelo você achou mais assustador ou mais original? Então, qual personagem vocês acharam mais assustador ou aquele personagem o qual falou de uma forma que parecia ser verdade o que ele estava falando? Aí é pessoal. Bom, amores, eu já tenho a minha, mas eu não vou dizer que é para não influenciar na de vocês. Então, terminamos aqui a nossa correção. Tem uma atividade que eu vou passar da página 123. Como que vocês vão fazer essas atividades? Então, como que vocês vão fazer essa atividade aí? Meus medos, relato e conselho. Olha o título aí da 123. Você tem mais medo do quê? Como lida com esse medo? Que conselho você daria a uma criança que tem medo de alguma coisa? Use as linhas a seguir para fazer seu relato e dar seu conselho. Portanto, nessas linhas vocês vão dizer: o meu maior medo, vão falar sobre esse medo. Comentem sobre esse medo, não coloquem só, meu maior medo é isso e pronto. Não, comente, porque você tem medo desse... Por que você tem medo desse medo? Porque você tem medo de tal coisa que você vai colocar aí. E embaixo vocês coloquem, meu conselho para um colega que sente medo é, e qual é o conselho de vocês para um colega que sente medo? Você já sentiu medo de algo e de repente deixou de sentir? Não sente mais medo daquilo? Já, gente? Acredito, imagino que já. Então, os medos que a gente tem, com o tempo eles vão passando. Principalmente quando a gente tem medo, os medos que a gente tem quando somos crianças. Então, de repente, vai passando. Eu, quando criança, tinha medo do escuro. Então, não queria dormir no escuro. Eu tinha bastante medo do escuro. Mas, quando eu cresci, hoje, será que eu tenho medo do escuro? Não. Eu até gosto, se eu não consigo dormir com luz acesa. E antigamente eu não conseguia dormir no escuro. Então percebo que os medos que a gente tem vão passando com o tempo e a gente vai deixando de ter medo. Então qual o conselho que você dá para um colega que sente medo? O que ele pode fazer para diminuir tudo aquilo? Certo, amores? Então esse é o texto aí que vocês vão fazer. Façam bem organizados esse texto com a letra linda. E aí tem outro lá da página 125. Lá na página 125 tem o texto aí como é. Vou explicar como que vão fazer. Objetivos da produção: entrevistar 2 crianças para compor uma reportagem e informar o leitor. Vocês já fizeram trabalhos de reportagem, mas façam essa, usem um tema diferente. E essas pessoas, professora, eu posso entrevistar alguém na minha casa? Sim, pode entrevistar. Público-alvo, colegas da sala, da escola, isso aqui não vai dar porque não é presencial. Agora chegou a hora de você e os colegas produzirem uma reportagem sobre o medo. Então, vai ser você. Tudo que fala aqui os colegas é só você, tá bom, gente? Porque nós não vamos poder fazer juntos. Aqui pede para fazer em duplas. Não vamos fazer duplas. Não precisa fazer em duplas. Serão só vocês.
Então, você vai fazer uma pequena entrevista da seguinte forma: você vai entrevistar alguém da sua família. Então, eu vou dizer para entrevistar alguém da família. Pronto, você vai entrevistar alguém da família. O tema será o medo que sentem e o que fazem para enfrentar esse sentimento. Então, o tema dessa entrevista que você vai fazer com alguém é sobre o medo que essa pessoa tem e o que essa pessoa faz para enfrentar o medo. Primeiro, registre o nome e a idade da pessoa entrevistada. Tem que ser da pessoa, não é da criança aqui, ou a não ser que você tenha um irmão, alguém próximo que seja criança aí pode fazer. Mas não tem necessidade de ir para casa do colega para fazer isso em dupla com ele, não precisa. Façam a elas as perguntas a seguir, registrando cada resposta. Quais são as perguntas que vocês vão fazer? Você tem medo de quê? Por quê? O que você faz para lidar com o medo? São essas as perguntas. Segunda parte, redação. No primeiro parágrafo, vocês vão escrever a introdução da reportagem, vocês vão explicando. No segundo parágrafo, vocês vão apresentar as pessoas entrevistadas, o relato delas. Vocês vão escrever 2 frases, colocando o nome e a idade das pessoas que vocês entrevistaram. Usem aspas, tá? Usem aspas para identificar as falas das crianças entrevistadas. Então, aspas que eu mostrei para vocês, vou deixar aí na imagem também. Usem aspas para indicar a fala. No terceiro parágrafo, relatem o que elas fazem para o medo passar. Vocês podem criar um intertítulo para facilitar a leitura e organizar as informações. No quarto parágrafo, apresentem a conclusão e vocês vão concluir sobre essa entrevista que vocês fizeram. Tá, amores? O rascunho vocês vão fazer aqui. Vão fazer o rascunho aqui. Depois de tudo feito aqui, vocês vão passar lá para folha de produção de vocês, tá bom? Que fica aqui. Então, no final, vocês vão passar para a folha de produção, que é aqui, amores, data e tudo. Finalizamos nossa aula de produção, vamos agora para a nossa aula de história, amores. Já pegue um livro módulo 4, se tiverem assistido a de produção de texto primeiro.